Olá, saudações a todos inscritos neste curso. Meu nome é Dilton Fernando Macais, eu serei o vosso orientador neste curso de recrutamento e seleção de pessoas. Conforme eu disse na aula passada, eu vou neste curso ensinar, ou melhor, apresentar algumas ferramentas, técnicas e instrumentos que vão te permitir realizar da melhor maneira esta tarefa de recrutamento e seleção de pessoas. Na aula anterior, eu abordei sobre os tópicos que nós vamos discutir, falar deles ao longo deste curso. De lembrar que este curso é intensivo, terá apenas 10 aulas e durante essas 10 aulas nós vamos nos focar apenas nos aspectos principais, nos fatores chaves que nos permitirão desencadear da melhor maneira, da maneira mais eficiente, da maneira mais eficaz esta atividade de recrutamento e seleção de pessoas. Eu quero começar esta aula fazendo uma citação de um autor que eu acredito que é referência neste ramo de administração e gestão de empresas, Hidalberto Chavenato. Segundo este autor, as estratégias elas podem ser imitadas, dinheiro pode ser emprestado, tecnologia pode ser comprada, produtos podem ser copiados, agora pessoas é outra coisa. Segundo este autor, as pessoas são o maior ativo que uma empresa possui. E quando nós falamos do ativo, nós falamos da parte do patrimônio que nos acrescenta valor, da parte do patrimônio que nos aumenta o valor, a parte positiva do patrimônio. Então, segundo este autor, as pessoas elas são este valor acrescido para a empresa, são o principal valor, a coisa mais valiosa que uma organização possui. E não é à toa este pensamento, pois atualmente as pessoas são vistas, são percebidas como um fator de competitividade para as empresas. Elas são um fator de competitividade porque elas contribuem com o seu talento, com as suas habilidades, com a sua performance, agregando valor à empresa e permitindo que elas sejam cada vez mais competitivas. As pessoas elas possuem um know-how e esse know-how as torna diferentes e singulares. Deixa-me explicar como é que isto aqui é. A palavra know-how é uma palavra de origem inglesa e que quando nós, em português, citamos ela, nós fazemos menção ao conhecimento que a pessoa possui. Mas se nós quisermos ir um bocado mais a fundo, nesta palavra know-how, nós podemos entender ela como saber como. E quando eu tenho esta percepção de saber como, eu entendo que nós estamos aqui a falar sobre o que as pessoas, sobre o que os colaboradores, eles sabem, sobre como é que eles sabem fazer as suas atividades. E quando nós falamos da forma como cada um dos trabalhadores realiza a sua atividade, nós podemos verificar que eles são singulares. Ou seja, o João é diferente do Pedro quando ambos executam as mesmas atividades. Algumas empresas podem olhar isso como um fator negativo, mas a verdade é que alguns trabalhadores se destacam fazendo melhor uma certa atividade em relação aos outros. A isso nós podemos chamar de talento, ou de habilidades, ou de performance elevada. Então, esta habilidade, este talento, torna singular a pessoa, torna ela um fator competitivo para a organização. E acredite, as pessoas, o seu talento, isso não pode ser imitado, isso não pode ser copiado, porque se eu faço ou desempenho uma certa atividade de uma certa forma, por mais que alguém me veja e imite, ou ela falar melhor,
ou fará pior, mas nunca fará do mesmo jeito como eu faço. Porque eu tenho o meu comportamento, eu tenho a minha história, eu tenho a minha formação, a forma como eu interajo com o objeto, a forma como eu me conecto, com que eu me conecto com o trabalho, com o meu exercício, é diferente, porque isso já carrega parte de mim, da minha personalidade. E tudo isso influencia para um bom desempenho das atividades. Um bom exemplo para que nós tenhamos em mente sobre esta relevância, essa diferença que existe entre cada uma das pessoas dentro da organização é quando nós olhamos para uma equipe de futebol. Olha para uma equipe de futebol. Nós sabemos que uma equipe de futebol ela é formada por jogadores que estão lá a preencher a linha de defesa, jogadores que estão lá no meio campo e jogadores da linha do ataque. Cada um desses jogadores possui certas habilidades peculiares, específicas, próprias, que lhes permite fazer melhor a sua atividade na posição em que ele esteja. Vamos dar um exemplo. Existem vários jogadores, por exemplo, 4 jogadores da linha de defesa, mas a forma como um jogador vai se desempenhar vai lhe distinguir de todos dentro da equipe. Esse aspecto nos mostra claramente sobre a importância de ter pessoas de alta performance, porque por mais que eles estejam na mesma posição com várias outras pessoas, exercendo a mesma atividade, eles se distinguem, eles exercem aquela atividade com mais excelência, com mais resultados, com mais facilidade, mais habilidades em relação aos outros. E é nesse ponto onde nós conseguimos perceber o real valor das pessoas dentro da organização, porque a habilidade de a forma como realiza uma determinada tarefa propicia um resultado mas tão inusitado e tão belo de ver que torna valiosa, que torna competitiva a organização. Como podemos ver no outro caso, por exemplo, para os jogadores na linha do ataque. Lá existem vários jogadores, mas entenda que por mais que um jogador tenha mais resultados positivos em termos de gols, menos número de falta, existem alguns que se distinguem pela forma, pela habilidade, pelo jeito como eles vão lidar com aquela situação na área do ataque. Então, este exemplo nos deixa claro sobre a posição de cada uma das pessoas dentro da organização. Entenda que existem várias pessoas dentro da organização realizando a mesma tarefa, mas no meio dessas pessoas, cada uma tem sua particularidade, cada um tem seu jeito de executar essa tarefa que as distingue das outras pessoas. Bom, para esta aula de recrutamento e seleção, eu quis tomar esse exemplo, para esta primeira aula de introdução, eu quis tomar esse exemplo, por quê? Porque é muito importante nós tomarmos em consideração quais são as habilidades, quais são os resultados, qual é a performance que o colaborador ou candidato terá dentro da empresa e em que resultados isso vai implicar. Nós temos que sempre tomar em consideração. Eu digo o seguinte, que se vamos contratar, se vamos manter ou se vamos afastar alguém dentro da organização, nós temos que tomar em consideração aquelas que são as características, a performance e a habilidade dessa pessoa. Naturalmente, esta não pode ser uma atividade feita de forma aleatória, feita de forma ageia. Nós temos que ter em conta alguns requisitos, alguns padrões e princípios para executar tal tarefa. Para já, eu quero lhes propor um conceito para definirmos o recrutamento e seleção. Mas antes disso, como eu já mencionei na outra aula, o processo de recrutamento e seleção, embora pareçam ser duas atividades diferentes, elas, na verdade, são duas atividades, duas fases que fazem parte de um único processo.
o processo de agregar pessoas. Este processo de agregar pessoas, por sua vez, constitui uma das atividades principais do Departamento de Gestão de Recursos Humanos ou Departamento de Gestão de Pessoas, como preferir. Eu particularmente prefiro o tema de gestão de pessoas, porque eu acredito que esta é uma nova abordagem que nós atualmente temos para lidar ou para olhar com os colaboradores dentro da organização. O termo gestão de recursos humanos meio que está ultrapassado na esfera acadêmica, diante dos estudos feitos no que diz respeito à relação trabalhador-empresa ou trabalhador-patrão. Por quê? Porque olhar para as pessoas como um recurso é uma visão ultrapassada. As pessoas, elas hoje devem ser entendidas e percebidas como parceiras, colaboradores da empresa, não como simples recursos ou objetos que desempenham atividades. Elas são parceiras, são amigas, elas contribuem positivamente para o sucesso da empresa. Pois bem, mas o que seria neste caso o processo de agregar pessoas? O processo de agregar pessoas é um processo que permite que novas pessoas possam fazer parte da organização ou que até mesmo velhas pessoas que já fazem parte da organização sejam alocadas para um cargo novo ou um cargo que está ausente, ou seja, vago. Neste caso, o processo de agregar pessoas, ele constitui-se dentro de si com a primeira fase designada recrutamento. Dentro deste processo de agregar pessoas, nós temos esta fase de recrutamento, que é a primeira fase do processo. A palavra recrutamento, ela tem origem lá no Exército. E é interessante que muitos termos ou muitas terminologias da gestão de empresas, elas têm origem lá no Exército. Este termo recrutamento, ele significa atrair, ele significa tirar alguém de fora e colocar dentro. Lá, nos tempos antigos, eram recrutadas várias pessoas para fazerem parte do exército. E, por meio desta atividade, foi tomado este termo dentro das empresas. Neste caso, nós entendemos hoje como recrutamento o processo de identificar pessoas fora da organização ou dentro da organização para desempenharem uma tarefa nova dentro da empresa. Então, o processo de recrutamento, nós vamos aqui defini-lo como sendo a abertura das portas da empresa para permitir que novas pessoas possam ocupar um cargo vago dentro da organização. Alguns autores dizem que o processo de recrutamento é o processo que visa atrair candidatos no mercado de recursos humanos para dentro da empresa. Indo mais adiante, nós vamos poder mergulhar melhor sobre este conceito de recrutamento. E também temos o conceito de seleção. Segundo alguns autores, o termo seleção, o processo de seleção, ele constitui-se em um processo sistemático que visa escolher ou selecionar dos candidatos recrutados a pessoa que mais se apresenta com os requisitos iguais ou aqueles que a organização necessita para o cargo ou vaga disponível. Este processo de seleção, segundo Chavenato, e eu gosto muito de Chavenato, ele diz que constitui-se num processo igual a um filtro, onde lá temos alguns graus maiores e temos alguns finos, onde somente passam os candidatos que têm requisitos que a organização precisa. Assim como no filtro apenas passam os graus mais finos, mais pequenos, neste processo de seleção, somente são escolhidos os candidatos que apresentam características que a organização precisa. Então, para nós podermos iniciar este processo de agregar pessoas ou processo de recrutamento e seleção, é necessário, primeiro, que se faça a requisição de pessoal. A requisição de pessoal é a etapa que dá ignição, que dá um start a toda
toda esta ação, a todo este processo de recrutamento e seleção. Este processo de requisição de pessoas, ele inicia basicamente com a identificação de pessoal, identificação da necessidade de pessoal. Quando é identificada a necessidade de pessoal, é naquele momento submetida uma requisição de pessoal para o departamento, para a área em que se identificou a necessidade. Então, nós vamos primeiro falar sobre a identificação da necessidade de pessoas, como esta identificação ocorre, como ela deve ser feita, para depois nós prosseguirmos no recrutamento e na seleção. Nota bem, primeiro nós temos que fazer a identificação da necessidade de pessoa, com isso, ou consequentemente, fazer aqui uma requisição ou pedido de contratação de pessoal e depois é que vamos partir para o recrutamento e seleção. Mas antes mesmo de nós fazermos o recrutamento, depois de identificarmos as pessoas, nós temos aqui uma fase que é bastante importante. A fase onde nós vamos elaborar uma ficha de candidato. Nesta fase, nós temos que elaborar uma ficha de candidatos, onde lá vamos colocar os dados, as informações, os requisitos, as características que o cargo, a organização quer para a pessoa que vai ocupar o cargo vacante. E esta será a matéria que nós teremos na nossa próxima aula, sobre como identificar a necessidade de pessoal e fazer a pesquisa de mercado de recursos humanos, e também veremos sobre como elaborar a ficha de requisitos de candidatos. Até a próxima aula.